Nesta manhã de quarta-feira, dia 8 de janeiro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca. E o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, quero mais uma vez acolher a todos nesta manhã de quarta-feira, onde esta palavra de Deus vem trazer para cada um de nós uma palavra de ânimo. Quem sabe você passando por dificuldade na saúde ou em qualquer outra área da sua vida, esta palavra de Deus que vem nos encorajar. É Jesus que diz aos discípulos e a cada um de nós: coragem, sou eu, não tenhais medo. Muitas vezes o medo nos tira esta vontade de fazer a vontade de Deus. Nos tira o desejo de fazer aquilo que Jesus quer que façamos. E esse medo muitas vezes apaga da nossa mente, da nossa memória, tira de cada um de nós exatamente essa situação em que nós encontramos com Jesus e ao mesmo tempo parece que não encontramos. Não sei se me entendem. Os discípulos tinham acabado de participar daquele momento ímpar na vida deles, de participar daquele milagre da multiplicação dos pães. É a sequência do Evangelho de ontem. E ontem nós ouvimos que Jesus pôde saciar mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E os discípulos participaram desse momento. E o Evangelho termina dizendo que o coração deles estava endurecido. Veja, o coração endurecido, o coração fechado em si mesmo, não tem esta abertura para Deus, não consegue enxergar as coisas de Deus como elas são.
O coração endurecido nos faz sentir medo, nos faz ver fantasmas onde não tem, nos faz passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas ventanias, pelas tempestades. É Jesus que, depois de saciar a fome daquela multidão, diz o Evangelho, obriga os discípulos a entrarem na barca para irem para outra margem. Na verdade, eles estavam ali para descansar, mas Jesus teve compaixão daquela multidão, ensinou para aquela multidão, também aos discípulos, e ensina a cada um de nós muitas coisas, mas é preciso também entrar na barca. Às vezes é preciso ir para o outro lado do mar. Ir para o outro lado significa, depois da experiência com Jesus, depois de saciar a nossa fome e sede em Jesus, que é esta fonte, precisamos ir para o outro lado, precisamos seguir com a nossa missão. E se nós fazemos essa experiência e não levamos conosco essa experiência, tudo está desativado novamente. A travessia do mar será difícil se não temos presente em nossa vida esse Jesus que é capaz de multiplicar o pão, que é capaz de saciar a fome, que é capaz de ter compaixão, principalmente dos que estão como ovelhas que não têm pastor. Os discípulos avançam mar adentro e Jesus sobe ao monte para ter a intimidade com Deus, com o Pai, ter esse contato com Deus. Subiu ao monte para orar, para entrar, para entreter-se com o Pai, entrar em contato com o Pai. E muitas vezes nós fazemos de Jesus, como costumamos dizer, como o médico do pronto-socorro. Só vamos a Ele quando estamos precisando, necessitando. Enquanto que quem faz esta experiência com Jesus precisa estar sempre com Jesus. Quem tem Jesus não tem medo. Quem tem Jesus tem coragem, porque ele diz: sou eu. E esse sou eu significa Deus. Nós sabemos disso através do Antigo Testamento. Então, Jesus, por volta das 3 horas da manhã, vendo a preocupação e o apuro que os seus discípulos estavam vivendo, ele foi ao encontro deles. Mas vejam, foi como que quisesse passar por ali, diz o Evangelho que queria passar à frente deles, para que eles pudessem perceber que Jesus está presente. E eles estavam com medo, e quando viram Jesus andando sobre as águas, ficaram ainda com mais medo, ficaram espantados. E Jesus então logo disse: não tenhais medo, sou eu. E eles entenderam que era Jesus. Mas, diz o Evangelho, ficaram ainda mais espantados quando Jesus entrou no barco, o vento acalmou, a tempestade cessou. Queridos ouvintes, é Jesus capaz de acalmar a tempestade que nos atinge. É Jesus que é capaz de acalmar o nosso coração. Então, você que está vivendo hoje esta situação de tempestade, esta situação de ventania, esta situação das ondas fortes contra o seu barquinho, escuta hoje o que Jesus tem a dizer a você. Coragem, sou eu. Não tenhais medo.
É preciso entrar em sintonia com Jesus. É preciso ter esse encontro com Jesus. Porque quando ele entra, estar conosco, quando nós percebemos que estamos no mesmo barco, no barco de Jesus, as ondas se acalmam, a tempestade passa, tudo é novo, tudo é graça. Então vamos pedir ao Senhor, no dia de hoje, nesta quarta-feira, 8 de janeiro, que Ele nos ajude na nossa caminhada, na nossa missão, e que nós saibamos entender, sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, o nosso barco fica em perigo. Sem Ele, a tempestade atinge o nosso barco. As ondas revoltas entram até no nosso barco. Então vamos pedir a Jesus: Senhor, venha ao nosso encontro. Tira de cada um de nós esse medo de poder agir em seu nome, de poder fazer a tua vontade, de estar na tua presença. Vem, Jesus, santificar a minha família, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, que elas possam também escutar a sua voz no dia de hoje, dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Não deixe, queridos ouvintes, de compartilhar depois o link do YouTube para que outras pessoas possam rezar conosco. Diariamente, atingimos cerca de 700 pessoas com esta mensagem. Então, compartilhe para que outras pessoas possam também ter conosco esse encontro com a palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja